Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Pablo Serrano aqui para falar um pouquinho sobre acústica em igrejas, como deixar o som da sua igreja melhor. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse tema, já se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente e roda a vinheta. Bom, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acústica em igrejas, porque é um tópico que eu desenvolvi desde que eu estava realmente entrando no mercado de trabalho. Quando eu fui para a Inglaterra fazer meu doutorado, eu recebi um projeto muito interessante para trabalhar de uma igreja grande, né, que tinha uma congregação aqui no Brasil, que não vou falar o nome da congregação, mas enfim, eu projetei 4 igrejas para eles. É uma congregação que são espaços, né, da nave para cerca de 1.000 a 2.000 pessoas, para vocês terem uma ideia. Então, esses espaços, eles já foram concebidos por uma equipe de engenharia e arquitetura da própria igreja, e eles já tinham um manual muito bem definido sobre algumas questões. Então, a acústica já chegou para mim assim com umas premissas básicas que eles queriam atender. E isso é muito interessante, quando você tem umas premissas que você almeja num projeto, isso te auxilia muito, né? Para quem projeta efetivamente já sabe onde vai chegar, né? Porque muitas das pessoas estão ali com um problema já latente porque um projeto foi mal feito, né? Já está na etapa ali de reformas e tal, e aí às vezes acaba gastando muito mais do que gastaria se tivesse começado o projeto bem feito no começo. Então, você que está aí, olha para a sua igreja, acha, poxa, preciso de uma acústica melhor, né? Vou refazer o forro. Primeira coisa que as pessoas falam, né? Porque o forro, em geral, é o lugar que dá para trabalhar mais facilmente, né? Então, se você alterar toda uma estrutura de forro, você vai conseguir absorção sonora, ou ainda difusão sonora, ou reflexão, dependendo do que você precisa. Mas, em geral, as pessoas colocam absorção sonora, o que pode ser um erro num projeto de uma igreja, tá? Principalmente porque, se você colocar muita absorção sonora, o som da palavra falada, mesmo sem o microfone, né, não vai chegar até aquela última pessoa lá, na última fileira que está ouvindo. Aí você vai precisar de um sistema de sonorização. E muitas vezes um sistema de sonorização num ambiente com uma acústica ruim, ele pode até piorar a situação, né? Porque vai ficar um som ruim alto, né? Então piora ainda a situação. Então, às vezes a gente precisa até para sistemas de som distribuídos, onde você tem várias caixas de som no ambiente. Mas a análise acústica a gente faz sem os sistemas de som primeiramente. Se o som já está bom naquela situação sem equipamentos, imagina o que pode melhorar com equipamentos de som. Então, não tente melhorar um equipamento especificamente que, claro que não dá para fazer isso, né? Ou, claro, evoluir, às vezes a pessoa fica naquela, vou trocar minha mesa analógica por uma digital, vai dar mais qualidade de som. Como é que vai te dar mais qualidade se o ambiente que aquele som, né, tá recebendo ali, aquele ambiente não favorece a sonoridade, né? Então não adianta ter um equipamento super bom se você não tem uma acústica adequada, né? Então, primeira coisa, a acústica do local, depois equipamento de som, tá? Então, beleza, teto né, forro, primeiro passo pode ser, mas não trabalhe sua absorção sonora. Essa é a dica, tá? Agora, paredes. É importante ter material de absorção nas paredes? Depende da parede e da proximidade do público até a pessoa que está lá no púlpito. Por quê? As primeiras reflexões, elas são importantes para a gente ter uma localização espacial, ou seja, se você tem uma reflexão na parede lateral de um lado e do outro, você, mesmo fechando os olhos, você identifica muito bem de onde está vindo a fonte sonora, por conta do nosso mecanismo de audição, né, que tem aqui as duas orelhas com esse formato específico aqui da pina, chamada pina, né, que permite você ter essa localização espacial, tá? Agora, se você tiver absorção sonora nessas paredes, vai ficar tipo um som de estúdio, né? Então,
Aí a pessoa está falando aqui no microfone, tem uma caixa de som aqui, parece que a pessoa está falando dessa caixa, né? Não te dá uma sensação tão agradável, né? Se a pessoa está falando numa certa posição, você sente o som vindo daquela posição, isso é muito mais agradável para a gente. Te tira menos a concentração. Então são questões até psicológicas que estão sendo colocadas ali dentro da igreja, né? Você não está num estúdio de gravação, você está dentro de um ambiente de culto e você quer interagir e quer realmente sentir o que o pastor está falando ali, ou seja, o padre, ou seja, quem está ministrando ali aquele evento. Então tem que ter um pouco de cuidado na localização dos painéis de parede, né, até na configuração dessa parede. Ou seja, que materiais são usados para compor essa parede. Pode ser que seja necessário bloquear o barulho para os vizinhos, né? Principalmente se você tem música ali dentro do seu ambiente, então pode ser necessário um isolamento acústico. Então, esses materiais de isolamento acústico são materiais de construção convencionais, entretanto, eles podem ser compostos com alguns outros materiais acústicos especiais, né? E todo mundo conhece aí lã de vidro, lã de rocha, lã de PET, que pode compor esse sistema também. Mas o isolamento acústico, ele é basicamente dependente da massa do sistema. O que é isso? É o quanto de peso que tem aquela parede. Se você tem uma parede leve, né, vamos dizer só ali um PVC, né, fazendo um fechamento, não vai isolar o som. Agora, se você tem uma parede robusta de alvenaria, aí sim você vai conseguir. E tudo depende da espessura e também do volume de som que está vindo ali de dentro da igreja. Então, falamos um pouquinho sobre condicionamento, falamos um pouquinho sobre isolamento acústico de igrejas, né? E é muito importante também que nessa região próxima à igreja, né, no entorno, você tenha um bom relacionamento com seus vizinhos. Então, imagina se um vizinho denuncia a igreja porque está gerando um ruído excessivo, né, e isso gera uma multa ou ainda um auto de infração. Vai ficar muito desagradável a relação com a vizinhança. Então, para prevenir isso, o interessante até é você, junto com a sua comunidade, né, com a sua congregação, fazer uma análise de ruído do entorno, né? Pode ser quando a igreja está já estabelecida, para você verificar se é necessário isolamento acústico ou não é, né? E até para conseguir documentações específicas na prefeitura, por exemplo, para que você consiga, então, exercer aquela atividade de cunho religioso com toda a propriedade e sem estar passando dos limites das legislações municipais e nacionais. Então, está dentro dos parâmetros das normas técnicas e da legislação, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente gostaria de produzir mais conteúdo como esse, e isso depende da contribuição de vocês. Então, faça comentários aqui, que a gente vai ter o maior prazer em responder, seja em texto ou ainda em um outro vídeo que a gente pode estar colocando aqui no canal. Se você quer ver um pouquinho mais sobre esse conteúdo de acústica em igrejas, eu recomendo esse vídeo aqui, tá? Que vai aparecer aqui para vocês, onde vai ter mais informações sobre um projeto específico que eu fiz aqui. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Curte aí, recomenda esse material para outros colegas, né? Se possível, compartilhe, que a gente depende disso para fazer um canal cada vez melhor para vocês. Um abraço para todo mundo e te vejo do outro lado do portal.